Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra levando seu filho cadeirante de bicicleta. Era um dia qualquer na comunidade da cidade nova. Olhando por cima da cerca, o cinza das casas humildes se destacava sob o sol ardente, enquanto a poeira dançava no ar. Manuela, uma menina de 10 anos, tinha um sorriso que iluminava até os dias mais nublados. Trabalhava na loja de bicicletas do Sr. Antônio, onde passava horas sonhando com uma magrela só sua, pedalando pelas ruas e sentindo vento no rosto. Mas a vida não era fácil. Cuidar de sua mãe e de seu avô Joaquim, que mal conseguia se levantar da cadeira, fazia com que o sonho parecesse distante. Tudo mudou quando surgiu Miguel, um garoto de cabelos castanho claros e olhos brilhantes que chegou na sua cadeira de rodas, sempre acompanhado por um ar de mistério. Era filho de Carlos Oliveira, o milionário da cidade, e Manuela não sabia se deveria se aproximar. O contraste era gritante. Ela, uma garota das favelas. Ele, um príncipe. Um carro subiu a calçada e tudo ficou em câmera lenta. O silvo dos pneus, o barulho do metal se chocando e a respiração ofegante de Manuela pareciam ecoar por toda a comunidade. Ela não pensou 2 vezes. Correu na direção de Miguel, atirando-se na frente dele. O impacto foi forte, mas não suficiente para derrubá-los. Carlos, que passava na hora, parou estupefato. A cena disparou um alarme em seu coração. Ele não podia acreditar como ela faria algo assim pelo filho. Foi nesse momento que a amizade entre Manuela e Miguel começou a florescer. O milagre da bravura fez com que Carlos se aproximasse, não só do filho, mas também dessa garota de coração gigante. Manuela, ao lado de Miguel, começou a pensar em algo grandioso. Que tal um projeto de adaptações de bicicletas para cadeirantes? Eles podiam mudar o mundo! A proposta entusiasmou Carlos, e as 3 vidas, antes tão distantes, começaram a se entrelaçar. Manuela aliava os sonhos ao trabalho duro, com o objetivo de fazer a diferença. Mas o passado é traiçoeiro. A chegada inesperada de Roberto, o pai ausente de Manuela, jogou sombra sobre a nova esperança. Ele trouxe segredos que poderiam desestabilizar tudo que os jovens haviam construído. Desconfiado, Carlos viu sua fortuna ameaçada quando um escândalo nos negócios começou a circular na cidade. O que poderia ser um novo começo, logo tornou-se uma batalha. A amizade, antes um farol, agora enfrentava tempestades. Manuela e Miguel se viam cercados por desafios maiores do que eles mesmos. E o futuro se tornava cada vez mais nebuloso. Joaquim, observando tudo sentado na varanda, refletia sobre as lições que a vida, com suas dores e desafios, poderia ensinar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Manuela e Miguel estavam sentados na varanda da loja, discutindo planos para o projeto das bicicletas adaptadas. O dia era ensolarado, mas uma nuvem densa pairava sobre seus pensamentos. O entusiasmo contagiante de Miguel começou a se misturar com a ansiedade de Manuela. Enquanto eles sonhavam, Carlos os observava com um olhar que misturava orgulho e preocupação. A cidade estava prestes a mudar. De repente, o som do telefone de Carlos quebrou o clima. Ele atendeu.
A expressão em seu rosto se transformou em uma máscara de horror. O que você disse? As palavras escapavam da sua boca como se ele estivesse prestes a desmaiar. As mãos dele tremiam e o telefone quase caiu de seus dedos. Manuela e Miguel trocavam olhares confusos. O que poderia ter deixado Carlos assim? O silêncio se instalou e a atmosfera ficou pesada. Carlos desligou e se virou para os dois. Eu preciso ir. É a empresa. Ele gaguejou. Mas o que aconteceu, pai? Miguel perguntou, preocupação evidente em seus olhos. Carlos respirou fundo. Aconteceu algo grotesco. O projeto que nós estávamos desenvolvendo, alguém está sabotando tudo. É grave, muito grave. Ele olhou para fora, como se procurasse resposta no céu limpo. Manuela sentia um nó na garganta. Ela nunca tinha visto Carlos assim. Quando ele foi embora, a atmosfera pesada se tornou um vazio. Miguel olhou para ela, e o que antes parecia um sonho, agora parecia uma ilusão. À medida que os dias passavam, escândalos começaram a surgir na cidade. Os negócios de Carlos estavam em apuros. Um sussurro se espalhava pela comunidade. Os rumores sobre a origem da fortuna de Carlos começaram a aparecer. As pessoas começaram a apontar, e a cidade que uma vez admirava o milionário, agora sussurrava seu nome com desprezo. Ele é ladrão, o pai dele. Uma tarde, enquanto ajudava na loja, Manuela recebeu uma visita inesperada. Era Roberto, o pai ausente que a abandonara anos atrás. Ele parecia cansado, com o rosto marcado pela vida nas ruas. A princípio, seu coração disparou de raiva, mas aquele não era o tempo para confrontos. Filha, eu preciso falar com você, ele disse, sua voz baixa e arrastada. Agora, depois de tudo que você fez? Ela respondeu, a dor aflorando. Eu sei que tenho muito a explicar, mas é sobre o Carlos. Você precisa ouvir, ele insistiu. Os olhos de Manuela se arregalaram. O que você sabe sobre ele? O medo e a expectativa se misturavam. Roberto fez uma pausa, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Carlos não é quem você pensa. Ele esconde coisas, segredos que podem arruinar a vida de todos nós. Os batimentos cardíacos de Manuela aceleraram. Segredos? Ela mal conseguia manter a calma. Sim, você conhece a história dos negócios dele, mas não conhece a verdade. Há pessoas perigosas atrás dele. Seu sucesso não é o que parece. É tudo uma grande mentira. As palavras dele pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. O chão sob seus pés parecia se mover. Manuela se sentiu perdida. Uma onda de confusão e dúvida a invadindo. O que Roberto estava tentando dizer? Como ela poderia encarar Miguel, sabendo que o pai dele poderia estar envolvido em algo tão sombrio? E o que isso significaria para o sonho de amizade futuro que estavam construindo? A angústia apertava como um grilhão. O mundo ao redor começou a girar quando Manuela percebeu que a confiança que tinham na amizade poderia ser a maior fraqueza. A revelação de Roberto ecoava em sua mente, e o futuro prometia ser muito mais complicado do que imaginavam. O ar estava pesado, não apenas pela poeira, mas por toda a incerteza que os envolvia, deixando todos em dúvida sobre o próximo passo. Como tudo poderia mudar tão rapidamente? E no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. Carlos realmente era uma ameaça? Ou era apenas mais uma vítima na trama de segredos que agora rondava suas vidas? A angústia apertava o coração de Manuela.
As palavras de Roberto ecoavam na sua mente como trovão. Desconfiada, ela olhava para o pai de Miguel, imaginando que poderia estar escondido atrás daquela fachada de sucesso. Carlos não é quem você pensa! O nó na garganta começava a torturar sua mente, tornando cada pensamento um labirinto denso de dúvidas. Miguel! Manuela começou, mas não sabia como continuar. O garoto estava pensativo, os olhos fixos no chão. Você realmente confia no seu pai? A pergunta saiu sem querer, como um impulso. A expressão de Miguel mudou. Ele olhou para ela, os olhos cheios de incertezas. O que você quer dizer? E naquele instante, no calor da tarde, algo se rompeu. Um grito cortou o ar, seguido de ruídos frenéticos na rua. Os dois se levantaram e correram até a porta da loja, onde um tumulto estava se formando. Pessoas gritavam. O que está acontecendo? Miguel perguntou angustiado. Ao saírem, o que eles viram fez o coração de Manuela parar. Um grupo de homens, todos com expressões assustadoras, cercava Carlos. Ele tentava se explicar, mas a agitação aumentava. E logo alguém gritou: Ladrão! Ele é um ladrão! Você rouba e esculacha! Nós sabemos! As palavras eram como facadas, ressoando na alma de Manuela. Carlos, antes forte e resoluto, parecia pequeno diante da multidão. A fúria estampada nos rostos das pessoas que antes o admiravam, agora estava repleta de desprezo e raiva. O golpe foi tão forte que Manuela quase não conseguiu respirar. O que estava acontecendo? Carlos, não! Miguel gritou, desesperado, e correu em direção ao pai. Manuela se viu paralisada, a dor cortante da traição invadindo seu coração. Seria verdade? A história que ela começou a tecer de esperança poderia desmoronar em um instante? Miguel chegou até Carlos, mas antes que pudesse falar, um homem avançou, empurrando Miguel para o lado, como se fosse o estorvo, e gritou: Você não tem ideia do que está fazendo, garoto. Seu pai é um criminoso. O choque nas palavras reverberou em Manuela. O que mais ela não sabia? Carlos olhou para seu filho, os olhos cheios de desespero. Miguel, é uma mentira! Ele tentou se defender, mas as acusações só aumentavam. Uma mulher do fundo da multidão gritou: Eu vi ele pegar dinheiro do fundo do asilo. Ele é um traidor. O murmúrio se transformou em um clamor ensurdecedor. Manuela olhou para Miguel, que estava prestes a quebrar. O olhar dele transbordava dor e raiva, mas também uma faísca de esperança. Pai, diga a verdade! A súplica de Miguel cortou a confusão e a tensão era palpável. Para onde correr? O que fazer? Seus pensamentos foram interrompidos por uma sirene ao longe e a multidão começou a se dispersar. Mas o clima de confusão e pânico continuava intenso. Foi então que, no meio do caos, uma figura inesperada apareceu. Era uma mulher. Sua presença era inusitada. Sua aura parecia poderosa. Basta! Ela disse com uma voz firme, silenciando a multidão. Vocês não sabem toda a verdade. Os olhos de Manuela se abriram amplos. Quem era ela? O que mais estava escondido? A mulher se virou para Carlos, cujo rosto estava pálido. Você não pode deixar isso acontecer, Carlos. Você sabe disso. As palavras eram pesadas, como se carregassem segredos ancestrais. A multidão ficou em silêncio, atenta.
o que mais havia entre Carlos e essa mulher? O ar parecia pesado com mistério. Manuela sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Afinal, quem era Carlos? A necessidade de respostas a consumia. E a intensa transformação, naquele dia, deixava um vácuo de consequências, onde tudo o que acreditavam poderia mudar de uma vez só. O futuro agora era deserto de certezas, e havia mais à espreita do que eles podiam imaginar. As tensões estouravam, e Manuela sabia que algo grande e devastador estava prestes a acontecer. O temor e a expectativa a cercavam como sombras. O que ela não sabia era que a verdade revelaria um novo caminho, e talvez uma traição maior a aguardasse. O que viria a seguir a deixava em pânico, e a esperança de um novo começo parecia se desvanecer. A tensão pairava no ar, e a multidão aguardava ansiosamente pela verdade que a estranha mulher prometia. Carlos fitou-a, as feições contorcidas pela preocupação. Uma tempestade de murmúrios se formou entre os presentes. A atmosfera estava elétrica, como se todos estivessem respirando num único ritmo. Você não pode continuar com isso, Carlos, a mulher insistiu, a voz firme e impositiva, como um comando que ecoava na multidão e lhe dava poder. Quem é você? O grito de Miguel ecoou, e todos os olhos se voltaram para ele. A raiva e a preocupação dançavam no seu rosto. A mulher, sem hesitar, respondeu: Eu sou Helena, uma amiga antiga, de um tempo que você não conhece. O nome caiu como uma pedra no silêncio. O que havia naquela conexão que Carlos não havia revelado? Amiga? Desde quando você é amiga de um criminoso? A ironia no tom de um dos homens da multidão disparou um novo nível de tensão. Carlos estava ofegante, um misto de vergonha e desespero iluminando seu rosto. A mulher prosseguiu: Carlos não é o homem que você pensa que ele é. E sim, ele foi envolvido em coisas sombrias, mas não da forma como acham. Ele sempre esteve cercado por perigos. Um homem da multidão, de olhos frios, cortou: Perigos? Isso é só uma desculpa. Escutem! Carlos se levantou, os olhos inchados pela adrenalina. Eu não sou um ladrão. Eu fiz escolhas para proteger meu filho. Eu me envolvi com pessoas que... O que você fez, pai? Miguel interrompeu, o alarme em sua voz despedaçando o coração de todos. Ele estava perdido, a confiança minguando. Helena respirou fundo, olhando para Carlos com um misto de dor e urgência. Carlos, você tem que contar a verdade, ou isso vai acabar mal. O que fizemos no passado é a razão para a situação de agora. E naquele instante tudo mudou. Um grito cortou o ar, um estrondo. Um grupo de homens surgiu, empurrando a multidão. Onde está Carlos? O líder, de cara enérgica e ameaçadora, atacou a cena como uma tempestade. Era como se o chão se abrisse. Carlos hesitou e sua expressão foi de terror absoluto. Ele sabia que aqueles homens eram sombras do seu passado e a situação esquentava a um ponto sem retorno. Não! Eles não podem estar aqui! Gritou ele, de repente mais pálido do que antes. Miguel olhou para a multidão e depois para o pai. O que está acontecendo? Você está em perigo? O desespero crescia em seu olhar, e a multidão segura se transformou em uma cena de caos. Os homens cercaram Carlos. A tensão estava no ar, como um estopim pronto para explodir. Você deve o que é, Carlos. E agora a conta chegou. Fala a verdade, ou nós falamos por você. A voz poderosa do líder ecoou, e todos sentiram o calafrio da ameaça. Miguel estava paralisado, a voz falhando. Pai, o que você fez? A multidão que antes queria entender, agora estava chantageando Carlos.
Diga a verdade, Carlos. Chega de mentiras. Os gritos e as acusações se acumulavam, e a realidade começou a se desdobrar em camadas de traição e desespero. Helena, sem se intimidar, começou a se aproximar. Eu posso ajudar, mas Carlos, em um ato inesperado, virou-se para ela. Não, você não pode. Queime meu passado. Mas não exponha Miguel a isso. Naquele momento, a verdade parecia prestes a ser revelada. A cidade, a multidão, todos estavam à espera, em um estado de choque. As peças do quebra-cabeça se moviam e as consequências aproximavam-se com a fúria de um tsunami. Manuela, de pé ao lado de Miguel, olhava em volta, tentando entender se Carlos tinha segredos e se Helen também guardara os dela. O que mais estava por vir? Carlos não era só o milionário? E se ele fosse o verdadeiro perigo, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor, ela se sentia perdida numa teia de intrigas que estava apenas começando a se desenrolar. E a pergunta agora ressoava no ar. Padres são sempre heróis? Ou pode haver vilões nas sombras que eles não nos mostram? A tensão pairava no ar, e a multidão aguardava ansiosamente pela verdade que a estranha mulher prometia. Carlos fitou-a, as feições contorcidas pela preocupação. Uma tempestade de murmúrios se formou entre os presentes. A atmosfera estava elétrica, como se todos estivessem respirando num único ritmo. Você não pode continuar com isso, Carlos. A mulher insistiu, a voz firme e impositiva, como um comando que ecoava na multidão e lhe dava poder. Quem é você? O grito de Miguel ecoou, e todos os olhos se voltaram para ele. A raiva e a preocupação dançavam no seu rosto. A mulher, sem hesitar, respondeu. Eu sou Helena, uma amiga antiga, de um tempo que você não conhece. O nome caiu como uma pedra no silêncio. O que havia naquela conexão que Carlos não havia revelado? Amiga? Desde quando você é amiga de um criminoso? A ironia no tom de um dos homens da multidão disparou um novo nível de tensão. Carlos estava ofegante, um misto de vergonha e desespero iluminando seu rosto. A mulher prosseguiu. Carlos não é o homem que você pensa que ele é. E sim, ele foi envolvido em coisas sombrias, mas não da forma como acham. Ele sempre esteve cercado por perigos. Um homem da multidão, de olhos frios, cortou. Perigos? Isso é só uma desculpa. Escutem! Carlos se levantou, os olhos inchados pela adrenalina. Eu não sou um ladrão. Eu fiz escolhas para proteger meu filho. Eu me envolvi com pessoas que... O que você fez, pai? Miguel interrompeu, o alarme em sua voz despedaçando o coração de todos. Ele estava perdido, a confiança minguando. Helena, sem se intimidar, começou a se aproximar. Eu posso ajudar. Mas Carlos, em um ato inesperado, virou-se para ela. Não, você não pode. Queime meu passado, mas não exponha Miguel a isso. Naquele momento, a verdade parecia prestes a ser revelada. A cidade, a multidão, todos estavam à espera, em um estado de choque. As peças do quebra-cabeça se moviam e as consequências aproximavam-se com a fúria de um tsunami. Manuela, de pé ao lado de Miguel, olhava em volta, tentando entender se Carlos tinha segredos e se Helena também guardara os dela, o que mais estava por vir? Carlos não era só um milionário? E se ele fosse o verdadeiro perigo, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor? Ela se sentia perdida numa teia de intrigas que estava apenas começando a se desenrolar. E a pergunta agora ressoava no ar.
padres são sempre heróis. Ou pode haver vilões nas sombras que eles não nos mostram. Ouvindo o tumulto, um sujeito encapuzado, sem mais nem menos, surgiu da multidão. Ele avançou em direção a Carlos, os olhos fixos na figura dele. A multidão ficou em silêncio. O homem parou bem à frente. Em um movimento rápido, puxou uma arma e apontou diretamente para Carlos. "Você não pode escapar desta vez!" gritou ele. E o estalo do gatilho ecoou como um trovão. O tempo parecia parar. Miguel gritou, tentando se mover na frente do pai, mas alguém já estava mais rápido. Helena saltou à frente de Carlos. O corpo dele estagnado em estado de choque. Um disparo, um grito, silêncio. As pessoas ao redor pararam. A cena se transformou em um pesadelo visual. Manuela não conseguia compreender, o caos tomando conta de sua mente. Helena caiu e a multidão explodiu em desespero. Miguel se ajoelhou, as mãos envolvendo a mulher que havia protegido seu pai. O olhar de Carlos parecia vazio e o coração de Manuela quase parou. O que estava acontecendo? "Helena, não!" Miguel gritou, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O rapaz estava desfeito, o mundo dele desmoronando em um único momento. Ele olhou nos olhos de Helena, a vida escorrendo entre eles. "Por que você fez isso?" A mulher, com um sorriso fraco, respondeu: "Era a única saída para proteger você, Miguel." Seus olhos, perdendo o brilho, o olhar permaneceu no filho. A multidão já não fazia sentido. O grito das pessoas misturava-se com o vazio agonizante de Manuela. E, de repente, tudo soava muito mais claro. Carlos não era a única peça nesse quebra-cabeça manchado. E agora, Helena havia revelado não apenas uma proteção, mas uma barreira de segredos antigos e traições. O que mais havia escondido? Qual era o verdadeiro papel dela na história que se desdobrava enquanto a cidade se despedaçava? E o que aconteceria agora com os dois jovens perdidos em uma tempestade que mal podiam compreender? Os olhos de Miguel buscavam o pai, mas a verdade agora estava manchada de sangue e desespero. Quem era o verdadeiro vilão nisso tudo? E o que o futuro reservado para eles, agora que tudo tinha mudado de forma tão cruel? Manuela sentiu um nó na garganta. Eles estavam em um caminho sem volta. E a revelação era apenas o início de algo maior e mais obscuro do que jamais poderiam imaginar. Ouvindo o tumulto, um sujeito encapuzado, sem mais nem menos, surgiu da multidão. Ele avançou em Di. O homem parou bem à frente. Em um movimento rápido, puxou uma arma e apontou diretamente para Carlos. "Você não pode escapar desta vez!" gritou ele. E o barulho do disparo ecoou como um trovão. O tempo parecia parar. Miguel gritou, tentando se mover na frente do pai. Mas alguém já estava mais rápido. Helena saltou à frente de Carlos, o corpo dele estagnado, em estado de choque. Um disparo, um grito, silêncio. As pessoas ao redor pararam. A cena se transformou em um pesadelo visual. Manuela não conseguia compreender a dor cortante e crescente. O olhar de Miguel carrega a inocência perdida, enquanto a vida de Helena escoa entre os dedos dele. "Helena, não!" Miguel gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O rapaz estava desfeito, seu mundo desmoronando. Ele olhou nos olhos de Helena, que pareciam se apagando, e perguntou: "O que você fez isso?"
Era a única saída para proteger você, Miguel. Ela sussurrou a voz fraca. O olhar de Carlos, antes cheio de desespero, agora era um mar de confusão. A multidão, que antes estava hostil, começou a murmurar. O clima passou de ódio a um medo coletivo. O homem que disparou ao ver o estrago hesitou, a arma quase caindo de suas mãos. Ele parecia surpreso, mas a determinação estava presa na raiva que lhe consumia. Ela se colocou no caminho e agora o jogo mudou. Um estalo percorreu o ar, a tensão estava em alta. A verdade começava a se desdobrar em um emaranhado de segredos. Antes que alguém pudesse se mover, um grito cortante perpassou a cena. Não a toque! Era uma mulher, pálida e descontrolada, que surgiu da multidão, os olhos arregalados como se tivesse acordado de um pesadelo. Emanuela? Carlos reconheceu, parecendo mais confuso do que antes. Ela, perdida em sua própria dor, olhou fixamente para Helena, e a cena tinha ficado ainda mais absurda. Você a traiu, Carlos! A mulher gritou, e a multidão agora murmurava, com uma nova hipótese emergindo. Você não disse que desistiu desse passado? Você vai pagar por isso. Miguel não conseguiu acompanhar. Quem é você? Perguntou, seu olhar alternando entre Carlos e a estranha mulher. A tempestade de confusão e desespero aumentava. Emanuela respirou fundo. Eu sou a verdade perdida. Você não sabe quem é seu pai de verdade. Ele não é o homem que você pensa. Com essas palavras, a multidão se dividiu entre os que se sentiam traídos e os que queriam proteção. Não faz isso, Emanuela, Carlos implorou, a voz dele já quase se quebrando. Eu não consigo calar mais, Carlos. Você deixou escapar o seu passado, mas ele não te deixou. Se Helena morreu, o que vai acontecer com você? O olhar dela transbordava angústia, e um eco de esperança surgiu nas sombras do caos. Eu te amei, Emanuela! Carlos gritou, a tristeza vazando em sua voz. Mas o desenrolar da situação não permitia retorno. Os murmúrios ficavam mais altos, um turbilhão de vozes. Eu sou sua filha também. Uma revelação impactante e feroz pairava no ar como uma armadilha prestes a desabar. Miguel ficou sem palavras, segurando a mão de Helena. A mulher que ele mal conhecia, que deu sua vida por ele. E agora a verdade estava ali, em chamas. A multidão ficou em estado de choque. E a revelação ardente deixava todos inquietos. Sou parte do seu destino, Miguel, e agora você precisa escolher um lado. As últimas palavras de Emanuela ecoaram, transformando o cenário em um campo de batalha de emoções. O desespero, a raiva, a esperança e o pânico estavam nas vozes da multidão. Manuela, com o coração apertado, sentia que a confiança havia se esvaído. E o futuro que parecia possível agora era um vazio de insegurança. José, um antigo amigo de Carlos, emergiu da multidão e, com um olhar sério, murmurou: Isso não vai acabar bem, Carlos. Você escolheu esses caminhos sombrios e agora é hora de enfrentar as consequências. As palavras dele soavam como uma profecia, e o que mais estava por vir se tornava mais pesado, mais denso. Uma verdade a mais poderia despedaçar a vida deles de uma vez? A tensão cortante pairava, e a pergunta agora ressoava. Quem eram realmente aqueles ao seu redor? A tensão pairava no ar, e a multidão aguardava ansiosamente pela verdade que a estranha mulher prometia. Carlos fitou-a, as feições contorcidas pela preocupação. Uma tempestade de murmúrios se formou entre os presentes. A atmosfera estava elétrica, como se todos estivessem respirando num único ritmo. Você não pode continuar com isso, Carlos.
A mulher insistiu, a voz firme e impositiva, como um comando que ecoava na multidão e lhe dava poder. Quem é você? O grito de Miguel ecoou, e todos os olhos se voltaram para ele. A raiva e a preocupação dançavam no seu rosto. A mulher, sem hesitar, respondeu: Eu sou Helena, uma amiga antiga, de um tempo que você não conhece. O nome caiu como uma pedra no silêncio. O que havia naquela conexão que Carlos não havia revelado? Amiga? Desde quando você é amiga de um criminoso? A ironia no tom de um dos homens da multidão disparou um novo nível de tensão. Carlos estava ofegante, um misto de vergonha e desespero iluminando seu rosto. A mulher prosseguiu: Carlos não é o homem que você pensa que ele é. E sim, ele foi envolvido em coisas sombrias, mas não da forma como acham. Ele sempre esteve cercado por perigos. Um homem da multidão, de olhos frios, cortou: Perigos? Isso é só uma desculpa? Escutem, eu não sou um ladrão. Eu fiz escolhas para proteger meu filho. Eu me envolvi com pessoas que... O que você fez, pai? Miguel interrompeu, o alarme em sua voz despedaçando o coração de todos. Ele estava perdido, a confiança minguando. Helena, sem se intimidar, começou a se aproximar. Eu posso ajudar. Mas Carlos, em um ato inesperado, virou-se para ela. Não, você não pode. Queime meu passado, mas não exponha Miguel a isso. Naquele momento, a verdade parecia prestes a ser revelada. A cidade, a multidão, todos estavam à espera, em um estado de choque. As peças do quebra-cabeça se moviam, e as consequências aproximavam-se como a fúria de um tsunami. Manuela, de pé ao lado de Miguel, olhava em volta, tentando entender. Se Carlos tinha segredos, e se Helena também guardar os dela, o que mais estava por vir? Carlos não era só um milionário, e se ele fosse o verdadeiro perigo, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Ela se sentia perdida numa teia de intrigas que estava apenas começando a se desenrolar. E a pergunta agora ressoava: pais são sempre heróis? Ou pode haver vilões nas sombras que eles não nos mostram? De repente, uma luz ofuscante cortou a cena, como um raio em dia ensolarado. Um carro preto, imponente e desconhecido, cruzou a esquina e parou abruptamente. As portas se abriram e de lá saíram figuras com trajes escuros, rostos ocultos. A multidão ficou em alerta. Os murmúrios se transformaram em gritos de medo e intriga. É hora de acertar as contas, Carlos. O homem que liderava o grupo gritou, a voz carregada de desprezo. O semblante de Carlos se transformou em terror. Ele sabia exatamente quem eram aquelas pessoas. Vocês não podem fazer isso aqui! Ele tentou argumentar, mas não havia espaço para diálogo. Você devia ter se mantido longe, mas agora é tarde demais. Temos um acerto a fazer. E você sabe que a conta chegou, não é mesmo? O tom era ameaçador. O que Carlos poderia ter feito? As peças começaram a se mover mais rápido. E então, tudo aconteceu em um instante. Miguel, no impulso de proteger o pai, saltou à frente, a expressão desesperada. Não! Saia do meu pai! Ele gritou. Mas a resposta foi um movimento rápido. O homem do carro ergueu a mão e disparou um tiro. O barulho ecoou como um trovão, seguido de um grito ensurdecedor. Miguel caiu ao chão e o mundo ao redor parou por um segundo interminável. Manuela ficou paralisada, o coração despedaçando com a cena. Não! Ela gritou, o nó na garganta sufocando. As lágrimas escorriam enquanto ela corria na direção do garoto.
Mas um pânico tomou conta da multidão. As pessoas começaram a correr em todas as direções. O caos se instalou como uma tempestade. Carlos, em um acesso de dor e desespero, se atirou em cima de Miguel, protegendo-o do que poderia vir a seguir. Miguel, fique comigo! As palavras dele eram um eco de desespero. Dizem que a verdade liberta, mas algumas verdades podem destruir, gritou Helena, enquanto a confusão aumentava ao redor. A multidão havia se dispersado, alguns ajudando Miguel, outros fugindo em pânico. O carro ainda aguardava, como uma sombra que se abatia sobre todos. Manuela ficou de joelhos, olhando para Miguel, que estava imóvel. O desespero tomou conta dela. Miguel, responda! Ela agarrou a mão dele, sentindo a frieza se espalhar. O que aconteceu? Por favor, me diga que você está bem. Mas antes que alguém pudesse responder a ela, um grito rasgou a cena. A verdade sobre Carlos será revelada. Ele não é quem parece ser. E a multidão começou a murmurar. O eco escandaloso da revelação permanecia no ar. O que mais Carlos escondia? O fio da narrativa se rompendo em pequenas partes, deixando aqueles lá sem saber em que acreditar ou em quem confiar. A cena estava em ruínas e a pergunta grudava no ar. Quem realmente era Carlos? E quais segredos iriam emergir agora? Depois dessa tragédia, a tensão pairava no ar e a multidão aguardava ansiosamente pela verdade que a estranha mulher prometia. Carlos fitou-a, as feições contorcidas pela preocupação. Uma tempestade de murmúrios se formou entre os presentes. A atmosfera estava elétrica, como se todos estivessem respirando num único ritmo. Você não pode continuar com isso, Carlos, a mulher insistiu, a voz firme e impositiva, como um comando que ecoava na multidão e lhe dava poder. Quem é você? O grito de Miguel ecoou, e todos os olhos se voltaram para ele. A raiva e a preocupação dançavam no seu rosto. A mulher, sem hesitar, respondeu: Eu sou Helena, uma amiga antiga de um tempo que você não conhece. O nome caiu como uma pedra no silêncio. O que havia naquela conexão que Carlos não havia revelado? Amiga? Desde quando você é amiga de um criminoso? A ironia no tom de um dos homens da multidão disparou um novo nível de tensão. Carlos estava ofegante, um misto de vergonha e desespero iluminando seu rosto. A mulher prosseguiu. Carlos não é o homem que você pensa que ele é. E sim, ele foi envolvido em coisas sombrias, mas não da forma como acham. Ele sempre esteve cercado por perigos. Um homem da multidão, de olhos frios, cortou. Perigos? Isso é só uma desculpa. Oh, escutem! Carlos se levantou, os olhos inchados pela adrenalina. Eu não sou um ladrão. Eu fiz escolhas para proteger meu filho. Eu me envolvi com pessoas que... O que não foi dito pesava como um chumbo. Antes que Miguel pudesse perguntar o que estava acontecendo, um grito ecoou de trás da multidão. Carlos, você se lembrou de mim? A voz sorveu a atenção de todos. Era Juliana, a ex-mulher de Carlos, que tomou coragem e avançou, trazendo a verdade ao caos. Juliana? A expressão de Carlos mudou de surpresa para pânico. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para expor quem você realmente é. Você não me deixou outra escolha! Os olhos dela chispavam uma mistura de raiva e determinação. As murmurações da multidão aumentaram. O clima quente se tornava quase insuportável. Isso chega a ser ridículo! Todos sabemos que você não merece isso! Gritou alguém do fundo. Os olhares se alternavam entre Carlos e a nova intrusa.
como se a própria vida dele estivesse se revelando em pedaços. Juliana respirou fundo, o que parecia ser o momento decisivo. Você se esqueceu do que fez. Eu sei a verdade sobre a sua fortuna. Você nunca deveria ter se afastado de mim. Aquela declaração feriu o coração de Miguel, um açoite direto na confiança que ainda lhe restava. O murmúrio da multidão se intensificou. O que Juliana sabe? Como assim? Precisamente neste momento, Juliana puxou algo de dentro da bolsa, um envelope manchado e amassado, que parecia tão frágil quanto a própria situação. Isso é tudo o que você fez para conseguir todo esse dinheiro. Documentos, registros, tudo aqui, disse, segurando-o com força. O conteúdo poderia derrubar tudo. O desespero e o pavor contestavam o semblante de Carlos, que se viu encurralado pela verdade que havia tentado enterrar. Juliana, você não pode fazer isso! Implorou Carlos, enquanto a multidão sussurrava com agitação crescente. Você me prometeu que nunca revelaria isso. Promessas valem quando não há mais mentiras por trás. Você enganou a todos nós, Carlos. A tensão explodia e Carlos olhava para Miguel, que agora tinha os olhos marejados. Pai, o que está acontecendo? É verdade? Você está mentindo para mim? O garoto se sentia desmoronando. Antes que Carlos pudesse responder, o homem que havia disparado a arma entrou em cena novamente, pressionando a multidão. Ele não apenas observava o caos, mas havia algo em seu olhar que emanava uma frieza implacável. Essa não é a única verdade que vocês precisam saber, disse com um sorriso glorioso, e um silêncio mortal tomou conta da cena. Eu sou o motivo de tudo isso. Esse dinheiro que Carlos esconde, ele pertence a mim, ele é meu. E agora que as coisas chegaram tão longe, não posso deixar que ele escape de sua responsabilidade. Os olhares estavam fixos. A revelação chocou tanto quanto um soco no estômago. O que mais Carlos escondia? O que outras verdades poderiam se desdobrar? O caos era palpitante e a multidão começava a se aglomerar novamente, cercando os protagonistas daquela trama traiçoeira. Manuela se afastou, uma angústia se espalhava por seu coração. A determinação de defender quem amava agora se dispersava. O futuro tomava um caminho totalmente diferente. E o que poderia vir a seguir era inimaginável. Todos ali sabiam que segredos profundos ainda permaneciam e que a verdadeira batalha apenas começava. E a pergunta ressoava no ar. Até onde Carlos havia ido? E quem realmente estava no comando de tudo? A tensão pairava no ar. E a multidão aguardava ansiosamente pela verdade que a estranha mulher prometia. Carlos fitou-a, as feições contorcidas pela preocupação. Uma tempestade de murmúrios se formou entre os presentes. A atmosfera estava elétrica, como se todos estivessem respirando num único ritmo. Você não pode continuar com isso, Carlos. A mulher insistiu, a voz firme e impositiva, como um comando que ecoava na multidão e lhe dava poder. Quem é você? O grito de Miguel ecoou e todos os olhos se voltaram para ele. A raiva e a preocupação dançavam no seu rosto. A mulher, sem hesitar, respondeu: Eu sou Helena, uma amiga antiga, de um tempo que você não conhece. O nome caiu como uma pedra no silêncio. O que havia naquela conexão que Carlos não havia revelado? Amiga? Desde quando você é amiga de um criminoso? A ironia, no tom de um dos homens da multidão, disparou um novo nível de tensão. Carlos estava ofegante, um misto de vergonha e desespero iluminando seu rosto. A mulher prosseguiu:
Carlos não é o homem que você pensa que ele é. E sim, ele foi envolvido em coisas sombrias, mas não da forma como acham. Ele sempre esteve cercado por perigos. Um homem da multidão de olhos frios cortou. Perigos? Isso é só uma desculpa. Escutem. Carlos se levantou, os olhos inchados pela adrenalina. Eu não sou um ladrão. Eu fiz escolhas para proteger meu filho. Eu me envolvi com pessoas que... E então o homem com a arma disparou novamente e o mundo parou. O tiro ecoou de maneira cruel. Miguel, olhando para Carlos, gritou antes de tudo escurecer. A mulher, Helena, enfrentou a cena com coragem. Você não pode fazer isso! Sua voz cortou a confusão. Olhe a seu redor! O silêncio sobreveio por um momento, como se as palavras dela tivessem suspenso o tempo. As pessoas ao seu redor começaram a se agachar, buscando cobertura. Mas Miguel não se moveu. Ele ficou paralisado, a visão turva. Pai! Ele gritou. Sua voz uma mistura de medo e desespero. Tentou correr em direção a Carlos, mas o corpo dele já não respondia. Os rostos se tornaram borrões, e as lágrimas escorriam como se fossem um rio silencioso em sua vida. E então, uma luz ofuscante iluminou a cena. Um carro preto imponente e desconhecido cruzou a esquina e parou abruptamente. As portas se abriram, e de lá saíram figuras com trajes escuros, rostos ocultos. A multidão ficou em alerta. Os murmúrios se transformaram em gritos de medo e intriga. É hora de acertar as contas, Carlos! O homem que liderava o grupo gritou, a voz carregada de desprezo. O semblante de Carlos se transformou em terror. Ele sabia exatamente quem eram aquelas pessoas. Vocês não podem fazer isso aqui. Ele tentou argumentar, mas não havia espaço para diálogo. Você devia ter se mantido longe, mas agora é tarde demais. Temos um acerto a fazer, e você sabe que a conta chegou. Não é mesmo? O tom era ameaçador. O que Carlos poderia ter feito? As peças começaram a se mover mais rápido. E então, tudo aconteceu em um instante. Miguel, no impulso de proteger o pai, saltou à frente. Não! Saia do meu pai! Ele gritou. Mas a resposta foi um movimento rápido. O homem do carro ergueu a mão e disparou um tiro. O barulho ecoou como um trovão, seguido de um grito ensurdecedor. Miguel caiu ao chão. E o mundo ao redor parou por um segundo interminável. Manuela ficou paralisada, o coração despedaçando com a cena. Não! Ela gritou. O nó na garganta a sufocando. As lágrimas escorriam enquanto ela corria na direção do garoto. Mas um pânico tomou conta da multidão. As pessoas começaram a correr em todas as direções. O caos se instalou como uma tempestade. Carlos, em um acesso de dor e desespero, se atirou em cima de Miguel, protegendo do que poderia vir a seguir. Miguel, fique comigo. As palavras dele eram um eco de desespero. Dizem que a verdade liberta, mas algumas verdades podem destruir, gritou Helena, enquanto a confusão aumentava ao redor. A multidão havia se dispersado, alguns ajudando Miguel, outros fugindo em pânico. O carro ainda aguardava, como uma sombra que se abatia sobre todos. E foi então que algo saturou o ar com um novo horror. A mulher que havia se apresentado como Juliana começou a gritar, revelando segredos que ninguém poderia imaginar. Carlos, você não se lembra de mim, mas sou eu quem te conhece melhor. As palavras de Juliana ressoaram como um eco de segredos perdidos. A multidão fez silêncio e os olhos de Carlos se arregalaram. Não, não pode ser. Carlos respondeu, a voz trêmula em descrença. Eu sou seu passado,
Carlos. O que você esconde não é só sobre o dinheiro. Há mais. Você não é seu, sou eu que sou sua filha. Uma onda de choque varreu a área. O mundo de Carlos desabou. Como assim? Miguel, paralisado, olhou para o pai e então para Juliana. Você está mentindo! Ele não queria acreditar. Manuela ficou sem palavras. Como a verdade podia se retorcer de tal maneira? O que mais estava escondido? O que Carlos não tinha contado? A revelação os atingia como uma onda, desafiando tudo o que acreditavam. E naquele momento, o futuro que pareciam entender agora estava repleto de sombras, com suspeitas, traições e uma reviravolta que deixava todos em uma profunda incerteza. Os laços estavam se rompendo. A pergunta pairava no ar: até onde a verdade poderia realmente levá-los? Manuela estava paralisada diante da cena que se desenrolava. Era como se o tempo tivesse parado. Miguel, com o coração na garganta, olhava para o pai, e a verdade ecoava em sua mente. Tudo o que ele acreditava estava desmoronando. A revelação de Juliana pairava no ar, e a multidão, antes fervorosa, agora observava em um silêncio tenso. Carlos recuou, o olhar perdido. Não pode ser. Juliana, eu pensei que você estivesse longe de tudo isso. Ele parecia um homem à beira de um colapso. As palavras dele tremiam como folhas ao vento. Eu estou aqui para expor a verdade. Você não pode esconder quem realmente é. É hora de parar de mentir. A voz de Juliana ressoou com ardor, e as pessoas começaram a murmurar. A tensão crescendo como um tsunami prestes a atingir a costa. Miguel estava confuso. Pai, o que está acontecendo? Ele não sabia se chorava ou se gritava. O peso da traição e das mentiras o esmagava. Eu só queria proteger vocês. Eu fiz isso por amor. Carlos se desesperou, tentando se defender. Mas as palavras dele não faziam o efeito que ele esperava. A verdade era como um vidro quebrado. Não havia como consertar as feridas que já estavam expostas. Em um impulso, Manuela se aproximou, seus olhos cheios de determinação. Você não pode continuar assim, Carlos. Isso precisa acabar. A coragem da garota ecoou, e de repente, a cena de caos se acalmou um pouco, como se ela tivesse lançado um feitiço sobre a multidão. Então você está com a verdade agora, é isso? Helena se intrometeu com sabedoria. Se você não falar, Carlos, eu farei isso por você. O desespero e a coragem estavam entrelaçados em cada palavra. Emanuela se aproximou lentamente. Carlos, eu sei que você esconde essas verdades. Não podemos deixar que sua história acabe assim. O que você fizer agora definirá não apenas seu futuro, mas o de todos nós. A multidão, assim como o mar, começou a se mover. Os rostos conhecidos e os desconhecidos estavam ali, todos esperando a resposta. Carlos olhou para Miguel e suas vozes chorosas se entrelaçaram. Eu sou seu pai e eu sempre estarei aqui para você. As lágrimas de Miguel caíram como gotas de chuva. O que você realmente fez para chegar onde está? O garoto sentia que as paredes estavam abertas e Carlos era o culpado por suas próprias prisões. Eu me envolvi com pessoas erradas. Prometi que nunca falaria. Carlos finalmente gritou, a angústia explodindo em suas palavras. Mas eu não sou um ladrão. Eu tinha medo. Medo de perder vocês. A palavra perder reverberou como um eco. O homem do carro, invisível até então,
sussurrou do fundo. Você não tem mais como escapar, Carlos. O que está enterrado precisa vir à luz. A frieza no olhar dele era quase palpável. A multidão se aglomerou, esperançosa seu destino nas mãos de Carlos. Ele respirou fundo, parecendo mais velho, mais cansado do que nunca. A verdade é que eu não sou só um homem de negócios. Fui manipulado, usei dinheiro sujo para construir uma fachada. Quis ser um herói, mas acabei sendo um vilão. E assim, como em uma peça de teatro trágica, as confissões de Carlos foram despedaçando o que restava de seu império. O olhar de Miguel se suavizou, a dor ainda presente, mas agora entrelaçada com a esperança de um começo. A multidão começou a se dispersar, mas a verdade ainda estava na mente de todos. Com o último olhar, Carlos se despediu de Miguel. Um abraço terno que pesava como um mundo. Prometo consertar tudo, sussurrou ele, antes de desaparecer na multidão. Manuela, com lágrimas nos olhos, olhou para Miguel. A vida é assim mesmo, cheia de reviravoltas. Você é forte! E isso é só o começo. O alívio crescia entre eles, um fio de esperança brotando entre as sombras. O sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Um novo dia estava prestes a chegar. E embora os ventos mudassem, a verdade tinha finalmente se manifestado. E a vida continuaria, entre altos e baixos. Para você que chegou até aqui, eu te digo, este é o momento de se inscrever no canal. Você precisa acompanhar as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora! Faça isso pelo nosso suporte nesse algoritmo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre tudo o que aconteceu. Queremos ouvir cada pensamento seu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A história não acaba aqui. E somente os verdadeiros fãs fazem a diferença.